E o Corinthians é o outro finalista da Copa do Brasil. Corinthians 3, Fluminense 0. O Corinthians, que mostra ser inteligente, intenso e organizado, consegue passar do Fluminense com mérito, sim. E não teve aquela disparidade que houve em Flamengo e São Paulo. Não, foram dois confrontos iguais, pode-se dizer, mas na partida da volta, o Corinthians soube usar esses 3 pontos que eu disse, a inteligência, a intensidade e a organização, fez o Corinthians tomar as rédeas da partida e sair classificado. Acima de tudo, sair vencedor com o domínio, fazer prevalecer o fator casa. E isso não deu, por mais que de minha parte tinha a torcida a favor para o Fluminense, deu um pouco do óbvio também, né? O Corinthians fez se impor o fator casa também, o fator melhor time no sentido organizado, por mais que o Fluminense alterne, e tem momentos que até isso faz mal para o Fluminense, o tal do toques rápidos e toques cadenciados, mas não sabe ser letal, não sabe ser tão decisivo como o Corinthians foi, principalmente nesses dois confrontos. O Corinthians, se for ver a grosso modo, foi dono de si, dono da situação. Então foi senhor da situação. Então que a gente vamos tentar esmiuçar como foi essa classificação corintiana e como vai ser um Corinthians que vai enfrentar um Flamengo na final da Copa do Brasil, finais em 2 jogos. E que nem na teoria o Corinthians fez uma boa apresentação, já focando numa final com o Flamengo, mas para poder passar por um Flamengo e erguer mais um troféu, o Corinthians em si tem que melhorar. Porque o Corinthians está mal? Não, porque o Flamengo é acima do que um Fluminense, é acima do que um Corinthians, ainda mais em 2 jogos. E muito disso, o Flamengo não dará espaços como o Fluminense deu para o Corinthians nas 2 partidas. O Corinthians teve sua competência. Houve-se oportunidade, houve-se trocas de passes erradas do Fluminense. O Corinthians, por competência, foi lá e fez os gols, que fez o Corinthians ser classificado. Não sei se o Flamengo dará essa brecha toda. Então o Corinthians tem que se superar e melhorar uma coisa que já está boa, e o Flamengo tem que piorar algo que está no nível minimamente muito, mas muito aceitável por parte do Flamengo. Mas vamos focar também e de início falar de Corinthians, falar de Fluminense, falar da parte também, a parte teórica também do jogo entre Vitor Pereira, Fernando Diniz também, 2 propostas diferentes de como se treinar um time de futebol, sem querer dizer que essa tá certa, essa tá errada. Mas com os gols de Renato Augusto, Giuliano e Felipe Melo contra, e acho que isso faz o corintiano ter um sabor especial, com toda a identificação do Felipe Melo com o Palmeiras, os clássicos, as provocações, as tiradas, e de ambos os lados, do corintiano para o Felipe Melo, do Felipe Melo para o corintiano. E uma coisa era certeza: se o Fluminense saísse vencedor, ainda mais com o gol do Felipe Melo, o Felipe Melo ia provocar a torcida, sim, ia lembrar os tempos que dava no Palmeiras. Como perdeu de goleada e com gol contra o Felipe Melo, o corintiano tem motivos, e muitos motivos, de estar contente, estar feliz. E sim, não vou dizer usar a palavra estar iludido, mas estar confiante para o confronto que vai ser contra o Flamengo já no mês de outubro, pelas finais da Copa do Brasil. Ainda terá sorteio para ver o mando de campo, quem vai ser a primeira dentro, a primeira fora, a segunda fora, mas eu tenho prenúncio de bons jogos. Mas tem isso também, o Corinthians não irá também, acho que o Vitor Pereira não vai colocar o Corinthians contra o Flamengo da mesma forma que se portou contra o Fluminense, que é adversário totalmente diferente. O Flamengo é muito mais
letal e não fica rodando muita bolinha, bolinha. O Flamengo, quando pega a bola, é muito vertical. E se pega times com falhas, como o Corinthians tem falhas, como o Fluminense também tem falhas, até mais do que o Corinthians, o Flamengo vai lá e não perdoa. Em 2 jogos, por isso que eu insisto, em 2 jogos eu acho muito difícil o Flamengo fazer 2 jornadas ruins contra um time como o Corinthians, que tem bons valores, se está se ajeitando, mas apresenta falhas. E muitas vezes falhar contra um Flamengo, ou até contra um Palmeiras, ou até contra um Atlético Mineiro, é letal. Você pode ser punido por isso. E a punição o que é? Perder um jogo, perder os jogos, perder o título. Então tudo isso aí conta muito. Mas sim, Corinthians chega a mais uma final com méritos. Pode não vir o título do Corinthians, que eu acho que, se tudo dentro da normalidade, pode ser que não venha, por se tratar de um grande adversário e um grande momento que vive o Flamengo. Mas o Corinthians é aquela coisa do... não vai ser a galinha morta. Vai ser o adversário duro dentro do que o Corinthians se propôs. O que o Flamengo vai fazer, todo mundo já sabe. Mas o que o Corinthians vai fazer? Qual será o seu grau de resistência para com o Flamengo, né? Então, principalmente desse jogo, mas sempre fazendo um linkando a situação com o jogo do Maracanã, que lá foi 2-2 e no Maracanã 2-2 e 3-0 em Itaquera. O Corinthians, eu citei a inteligência, intensidade e organização que o Corinthians soube desde o início, enquanto o Fluminense ficava mordendo e rodando bola muito rápido, o Corinthians picava jogo, o Corinthians parecia que em algum momento vai sair o gol do Corinthians. Tanto que saiu, e foi na base do quê? No sufocar a saída de bola do dinizismo, da forma que o Diniz coloca os seus times para jogar. O Corinthians, inteligente como foi, um dos pontos que eu falei, foi para cima. O Corinthians foi lá e, ao sufocar a saída do Fluminense, forçou o Fluminense ao erro. Tanto que o gol do Renato Augusto foi no tal dos subir as linhas. Renato Augusto, com rara felicidade, chutou, mas o que? Acho que ele foi inteligente, porque ele chutou daquela distância, média distância, né? Não, nem tão perto, nem tão longe, mas ele percebeu o Fábio mal colocado. Quando a bola ainda estava com o Fluminense, o tal do goleiro que saiu jogando com os pés, ele vê se estava mal colocado. Quando o Corinthians recupera e dão o passe para o Renato Augusto, ele já sabe, o Fábio está mal colocado. Ele só já ajeita para o seu pé direito e chuta. E, no caso, sai o gol do Corinthians. Por quê? É isso que coloca, é o tal da inteligência. O jogador que antevê a situação. Ele já está vendo que o goleiro está adiantado. Ele pensa, se a bola chegar no meu pé, eu limpo para um lado, para a minha melhor perna, e chuto para o gol. E não deu outra. Porque inteligência ele tem, capacidade ele tem, bom futebol, Renato Augusto tem. E 1-0. E depois do 1-0, tudo se desenha diferente. O 2-2 do Maracanã agora se torna 3-2 para o Corinthians com esse 1-0. E o Fluminense, que estava respondia até com uma certa igualdade, o jogo em si estava, se você não era torcedor nem do Corinthians e nem do Fluminense, estava bonito de se ver, porque era trocação. Não tinha dois times covardes. O Fluminense, até quando estava 0-0, estava mais se retardando a partida. Parecia que estava querendo um pênalti, disputa de pênalti. Ceras, até em excesso, que o Cássio sempre faz. Dessa vez foi o Fábio, e fazer cera com 30 minutos de jogo, com 0-0. Não entendi. Ou queria cozinhar o Galo para tentar fazer um gol no finalzinho. Não sei qual era a tática do Fluminense, só que pelo 3-0 não deu certo. Mas depois disso, com o Corinthians sendo intenso e depois já indo em prosseguimento, já para a reta final da partida,
O gol do Juliano sai da mesma forma também, com o tal do adiantar as linhas. O terceiro gol, o contra do Felipe Melo é também da mesma natureza. Toda vez que o Corinthians pressionou o Fluminense, o Corinthians foi feliz. Não houve aquele massacre. O Corinthians não massacrou. Apesar que você viu 3-0 Corinthians. O Corinthians não massacrou o Fluminense. Da mesma forma, mas de formas diferentes. Do que o Flamengo ganhou os 2 jogos contra o São Paulo. Mas não houve-se um massacre. Se bem que a diferença de um São Paulo para o Flamengo é enorme. Já a diferença entre esse Fluminense e esse Corinthians, não é tão grande assim. O Corinthians se tornou o melhor, mas se o Fluminense passasse também, não seria nada do outro mundo. Seria surpreendente pelo jogo ter sido em Itaquera, tem todo o apoio da maioria da torcida do Corinthians, mas o Fluminense, até por meio de que Ganso fez uma grande partida, gostei da forma dele. Ele não correu, ele foi intenso, mas nos toques de bola. É o tal do jogador inteligente, como o Ganso também é. A bola corre, o craque não precisa correr. Coisa que o Alex, na época de Palmeiras, fazia bastante. Todo jogador cerebral, inteligente, como o Renato Augusto faz. Ele faz muito por mais que o Renato Augusto volte mais para marcar. O Renato Augusto pensa que não, ele faz muito serviço sujo. Ele faz a função de 10, mas também faz a função de 8 ou de 5, ele marca bastante, ele morde, ele volta para ajudar um Duqueiroz, volta para ajudar um Vera, e você não vê camisa 10 fazendo isso. Então você vê, além de ser bom, ele é voluntarioso. Tanto que acabou o jogo, ele extenuado, cansado, tanto que antes ele foi substituído. Ele não aguentou até o final. E do Fluminense, eu gostei, que eu tinha dito, eu gostei do Fluminense do que? A proposta. O Cano acho que poderia ter rendido um pouco mais, ou as bolas que teve para ele. Acho que ele demorou um pouco o poder de decisão, e ele demorou mais para decidir, ou ele passava ou ele chutava gol. Muitas vezes ele não fazia nem isso, nem uma coisa nem outra. E o time do Corinthians muito bem armado, sufocava, abafava a equipe do Fluminense. Aí ele se perdia. John Arias, gostei bastante de jogo do Fluminense. Também toda a bola pelo canto, pelos cantos, pelos flancos, jogava muito bem. Era uma boa válvula de escape, até para os passes em profundidade do Ganso. Então, na forma que teve um Cano, um German Cano, relativamente apagado pela forte pressão e marcação corintiana, você vê um John Arias muito bem, você vê um Caio Paulista marcando em cima a saída de bola do Corinthians, pressionando a zaga do Corinthians ao erro. Teve chances também da mesma forma que o Ganso tinha os passes precisos, ele tinha passe preciso, mas também dava opção pela ponta. Então você via você viu que não foi apesar de ter sido um 3-0, não foi um massacre corintiano. O Fluminense foi brioso, o Fluminense foi merecedor se pudesse ter saído classificado. Se fosse 1-0 Fluminense, por tudo que aconteceu, seria justo também. Não tirando o mérito do 3-0 do Corinthians, jamais. Mas o Fluminense foi bom até onde deu. Faltou um pouco mais, faltou os gols, faltou. Mas foi uma partida gostosa, uma partida boa de se assistir. A partir do momento que você não tinha o compromisso de ter a emoção na partida. Você não sendo Fluminense, você não sendo Corinthians. Mas foi uma partida boa. Falei que ia falar um pouco dos técnicos, as formas, os erros e acertos de Vitor Pereira e também do dinizismo, de Fernando Diniz. Cria-se muito folclore, falando agora um pouco do Diniz. O pessoal até brinca, a filosofia, a forma de se treinar de Fernando Diniz, o pessoal brinca, chama de dinizismo, que seria tipo um dogma, uma filosofia, um modo de trabalho. Acho que tem muita brincadeira, muita zoeira, muito folclore em cima disso, baseado porque
muitas vezes isso não dá certo. Assistir jogo do Fluminense é gostoso se você não torce para um Fluminense. Da mesma forma quando era o Diniz, em outras equipes, principalmente no São Paulo. O São Paulino lembra que passava apuros, o São Paulino ficava apreensivo, o São Paulino ficava, de certa forma, até bravo, porque tinha jogos que o São Paulo ganhava bem, se impondo 3-0, 2-0, mas tinha jogos também que avacalhava tudo. A bola que era dos 3-0 não entrava, tomava 2, tomava 3, tomava 4. Então, todo time no caso do Fluminense, todo o time do Diniz é isso. É uma caixinha de surpresa. Pode o Fluminense chegar em Itaquera e fazer 1-0 pro Corinthians, classificar? Sim, poderia. Pode tomar 3-0 com o Corinthians impositivo e jogando bem? Também. Então, não dá pra saber. É que nem jogar na loteria. Você escolhe os números e começa a torcer. Isso é o futebol do Diniz. E isso a longo prazo, para um clube que tem torcida, que cobra, que comparece, enquanto o Fluminense, que tem um relativo peso, mesmo não sendo um time de massa, mas é um time que tem uma torcida exigente e que cobra, a filosofia de um dinizismo, eu posso dizer que no frigir dos ovos faz mal. É bonito, é gostoso de se ver, que é o time que joga fácil, mas não tem o sentido de quando precisar picar o jogo eu vou fazer. Você não vê. Tanto que a parte da cera que estava fazendo enquanto estava 0-0 era do Fábio, goleiro de 40, 41 anos. Que a molecada mais nova, não, eu quero jogar. O técnico mandou ir pra cima, eu vou pra cima. E muitas vezes é o tal que o Corinthians foi inteligente, faltou isso. Porque o Fluminense foi intenso, o Corinthians foi intenso, o Corinthians foi organizado. O Fluminense não foi tão organizado assim, mas o Corinthians foi inteligente. E isso o Fluminense não foi mesmo. Que o Corinthians soube agredir quando precisou, soube contemporizar, tocar bolinha de lado quando precisou também. O Fluminense não. Ou o Fluminense é muito intenso para fazer coisas boas ou coisas ruins, para entregar a bola de bandeja ou fazer um golaço. Esse é o Fluminense, esse é a filosofia do Diniz, o tal do dinizismo, que o pessoal gosta de brincar e de falar sobre. Em contrapartida, falando do Vitor Pereira, esse ponto, a inteligência que eu não estava vendo no Corinthians, em uns certos jogos estou vendo, calma com inteligência, para você pensar uma filosofia de jogo. Pode ser que esteja errado, pode ser que não, mas se essa for a cara de um Vitor Pereira que está dando para um Corinthians, está fazendo muito bem para o Corinthians. Por quê? O Corinthians tem boas peças, não é porque classificou o Corinthians tem um grande time o Corinthians não tem. Quando eu pego concepção de time, é Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, cada um no seu nível, para cima, para baixo, um pouco maior, um pouco menor, mas o Corinthians tem boas peças, está em vias de ter um time competitivo, ter um time organizado. Organização hoje tem em deixar os jogadores organizados. Mas o tal do virar a chavinha para o Corinthians, o que é? É formar um time organizado. Porque inteligente tem jogadores cerebrais, tem um Juliano, tem um Renato Augusto. Então o Corinthians, por mais que tenha um Adson que joga, um Mosquito que joga fácil, que é a válvula de escape, precisa de um jogador mais cerebral. E o Corinthians tem. E antes de tudo isso, tem um técnico que mostra a sua competência. Então, o Corinthians fez por merecer. Da mesma forma que eu falei as coisas boas e coisas ruins da filosofia de trabalho de Fernando Diniz, Vitor Pereira mostra sim coisas boas. Por quê? Tira exatamente o que precisa dentro do elenco que tem. O Corinthians é maravilhoso? Não. Tem erros? Sim. Por isso que eu acredito que seja um grande Flamengo e Corinthians na final, mas eu não vejo o Corinthians
em nenhuma hipótese, até o momento, em ser favorito. O favorito é todo pro Flamengo. Por tudo. Pelo momento, por futebol, por um banco de reserva. Quando a partida não estiver boa, eu posso colocar um Arturo Vidal, posso colocar um Everton Cebolinha. Eu tenho peças para mexer. O Corinthians é aquele time titular. Se der certo, vai dar trabalho. Se der certo. Se não der certo, se olha para o outro lado, tem o Flamengo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E o Corinthians tem que botar na sua cabeça. Tem que ter a felicidade, a empolgação momentânea dos 3-0 e comemorar. Mas afinal, não esquece. Flamengo não é Fluminense. O que o Corinthians fez e produziu nos dois jogos tem que fazer mais e melhor. O Corinthians não pode estar perguntando, mas poxa, mais que o Corinthians já fez? Sim. Se quiser ganhar de um Flamengo, sim. Se não, eu não acredito no Corinthians ser goleado. Eu não acredito. Pelo grau de competitividade que o Corinthians alcançou e pela inteligência demonstrada. Esses dois confrontos contra o Fluminense. Grande adversário Fluminense, não é galinha morta porque caiu fora. Bom time do Fluminense. Mas o Corinthians tem que melhorar. E tá nas mãos de Vitor Pereira. Muito já se disse que ele, quando der dezembro para janeiro, ele vai puxar o carro e vai embora por questões particulares e familiares. Então, pode ser dinheiro também, né? Ele deve ter pedido um pouquinho mais. Não sabemos. Não sabemos. Diz ele que não fica pro ano que vem. Então, mas o que ele for fazer tem que ser bem quisto e muito bem pensado para a temporada que vem. Por quê? O que o Corinthians tem que alcançar? Se der esse título da Copa do Brasil, legal. Óbvio que vai ser bem-vindo. Mas, acima de tudo, uma vaga na fase de grupos de uma Libertadores. Isso o Corinthians tem chance. Tem. E não estou falando Libertadores, juntando que nem a pré-Libertadores. São duas prés, que é até perigoso você cair fora. E o Corinthians já experimentou isso já. Ser eliminado em fase pré-Libertadores. Não foi só uma vez não, né? O Corinthians sabe muito bem disso. Como é dolorido, como é vexatório você cair fora de uma pré-Libertadores. Você acaba o seu ano cedo ainda. Então, o Corinthians tem capacidade de estar numa fase de grupos pro ano que vem, com o Vitor Pereira ou não, mas o Corinthians estando lá, segurando esses jogadores e trazendo mais. Então, algo foi plantado, algo foi sedimentado. Então, existe um trabalho com ou sem Vitor Pereira. Com Vitor Pereira será melhor, se caso ele ficar. Se caso não, mas eu acredito que ele conquistando uma Copa do Brasil, se vier a acontecer, mesmo com as dificuldades, ele pode repensar. Então, que nem Abel Ferreira, que não vou ficar, eu vou sair fora do Brasil. Acabou que agora a família dele veio, tá? Agora, tipo, não quero, mas quando colocou o din-din na mesa, eu falei, opa, agora eu quero, não sei o quê. Aí fala por amor ao time, amor. Então, mas é isso. Agora, méritos: Corinthians 3, Fluminense 0, Renato Augusto, Juliano e Felipe Melo contra. E a final, eu acho que Flamengo e Corinthians, Corinthians Flamengo, tem tudo para ser grandes jogos. Sim, vai ser duro para eu assistir, porque eu não suporto o Flamengo, mas não torço de hipótese alguma pro Corinthians, sempre torço contra. Então vou torcer para o Flamengo, sim, por mais que seja doído, vou torcer para o Flamengo, mas também vou fazer a análise do jogo também. Isso não impede nada. O Corinthians ser campeão, eu fazer a minha análise, o Corinthians sendo competente ou não, apanhando ou não, ganhando ou não. Eu sei separar o que é, o que não é. Então acredito que acho que dá para fazer isso aí. E é gostoso analisar o time rival muito por isso, porque a gente pode sim ter a paixão. No meu caso, eu torcer para o Palmeiras, falar de um Corinthians, falar de um Flamengo. Então, porque serão dois grandes jogos, sim.
terá capacidade para tal, acho tanto. E mesmo convicto que será a taça levantada pelo Flamengo. Um pouco de torcida, muito de torcida também, mas também muito mais ainda de capacidade da equipe rubro-negra. Então é isso. Então o Corinthians mereceu. O Fluminense foi brioso, não foi organizado e não foi inteligente, mas foi intenso. Não foi aquela, apesar dos 3-0, não foi aquele vareio. Se você vê só 3-0, o Corinthians atropelou. Não foi atropelo, foi a inteligência que venceu a mera e simples intensidade.